Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão de conteúdo, tá? O nosso conteúdo de ciências, ele é bem extenso, né? Falamos sobre a propriedade dos materiais, né? As propriedades dos materiais. E vimos que temos muitas propriedades. Então, nós vamos dar uma revisada nesse conteúdo hoje, tá? E se der tempo, vamos trabalhar um pouquinho de filosofia. Nessa revisão, a professora vai fazer essa revisão junto com vocês, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão respondendo e a professora vai complementando, tá? Porque amanhã, aliás, a partir de hoje já, né, às 11 horas, eu já abro uma trilha para vocês, uma nota extra, tá? Ali no Positivo On, tá bom? E lembrando que hoje vocês, nós encerramos uma trilha, né, de matemática no Positivo On e tem gente que ainda não fez, tá? Tia. Oi? É aquela produção textual lá, eu tô passando a limpo tudo certinho. É até hoje? Que horas? Até hoje. A produção vocês podem mandar um pouquinho mais tarde, não tem problema, tá? Até umas 5 horas da tarde, tudo bem. Mas a nota extra, Muito obrigada. ela de nada. Mas a nota extra, aí é até às 11h50, tá? E aí, assim, pessoal, ó, a professora não tem condições de ficar lembrando vocês sempre, tá? E atenção, são sempre os mesmos alunos que esquecem e deixam de enviar. Aí, se a professora não lembra, não fazem, tá? Então, da próxima vez eu não vou lembrar mais, não vou avisar mais, tá? Muita atenção, isso aí é obrigação de vocês, tá? Então, vamos lá. Oi? Ô, Pro, eu tenho uma dúvida. É porque assim, ó, eu tava tentando fazer a nota extra ontem no meu notebook, só que daí eu e minha mãe fez, tudo certo, ela corrigiu. Só que na hora de enviar, eu não sei se era o notebook, ou se era o site, ou se era a internet, que não tava enviando, daí a gente fez no celular. Só que daí o do notebook também foi pra ti ou foi só do celular? É que para mim aparece uma vez só, né? Tu tá falando do Positivo On? É. Quando porque daí a você... gente enviou o primeiro do celular. daí eu não tenho como te dizer se foi do celular ou se foi do computador. Daí eu não tenho como te dizer. Eu só sei que tá tudo certo, veio, né? Mas eu não sei te dizer se veio do celular ou do computador. Tá? Não, só queria saber se foi duas. Não, só vem uma vez, não vem duas. A do Positivo On só vem uma vez, tá? A partir do momento que você conclui a trilha, aí você não consegue enviar novamente. Você consegue até refazer, mas enviar novamente não, tá? Ah, entendi. Então, obrigada. De nada. Então, vamos lá. Eu vou Tia, tô com uma dúvida. Sabe a que a tia falou que vai fazer as perguntas? É que nem aquele dia que a tia fez as perguntas de história. Mais ou menos. Tá. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar 2 alunos, tá? E a gente vai brincar meio que de passa ou repassa, tá? Eu vou fazer a pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu vou pedir para me explicar tal coisa, tá? E aí, o aluno que quiser responder, vai responder. Se não conseguir responder, vai passar para o outro, tá? E daí, se esse outro não conseguir responder também, se nenhum dos 2 conseguirem responder, aí eu vou chamar mais 2 mais uma vez, tá? Daí, se esses 2 também não conseguirem responder, aí eu vou explicar, tá? Não fiquem eu.
Não fiquem assim. Eu vou chamar, tá? Então, vamos lá. Tia, tem um monte de câmera fechada. Um monte. Tá. O Vinícius, tudo bem. A Laura, o Davi Henrique, o Kim, o Brian e o Nicolas, câmeras abertas. Kim e Laura, eu só posso começar a partir do momento que vocês abrirem a câmera. Isso. Pessoal, não quero mais câmera fechada, tá? Todos de câmera aberta. Não tem necessidade da professora ter que parar a aula e pedir para abrirem a câmera. Vocês sabem que isso é uma regra, né? Câmera aberta. No caso do Vinícius, sempre que ele abre, ele não consegue assistir a aula. Então, a gente já sabe, né? Eu tava tomando remédio. Tudo bem. Interrupções do jogo. Gente, hoje vai ser assim. De vez em quando eu vou interromper e vou ter que atender o Joaquim, tá? Mas se ele se passar... Se ele se passar, daí ele já sabe o que vai acontecer. Bom, eu vou chamar, então, 2 alunos, como eu já expliquei, né? O Vitor e a Lara Caetano. Vitor e Lara Caetano. Um de vocês dois poderia nos explicar, ou né, nos lembrar o que seria a massa de um material? Tia, assim, eu não sei se tá certo, mas eu vou dizer o que eu acho. Tá. Eu acho que a massa de material por exemplo, a espessura, o peso, essas coisas. Certo. E você, Vitor, tem alguma coisa para dizer sobre a massa? Eu acho que assim, a massa é o volume das coisas, porque assim, a gente tem um peso aqui, né? Ele pode ser pequeno, mas ele tem um monte de ferro dentro. E o ferro é a massa. Então, vocês dois falaram coisas certas e coisas erradas, tá? O que acontece? Massa e volume são diferentes, tá? Eu vou explicar o que é massa. Eu não vou diferenciar os dois, porque volume é a próxima pergunta, tá? Mas massa é a quantidade de matéria, né, que um determinado objeto tem. Seria o peso desse objeto, tá? Isso é massa. É a quantidade de matéria que compõe esse objeto, tá? Tá. Agora, obrigada. Dilnei e Benício, vocês poderiam nos explicar... né, tia? Porque não tem Benício. Desculpa. Normal, né? Só para não perder o costume. Dilnei e Antônio. Isso que tá o nome dele escrito ali e eu chamei de Benício, né? Imagina se não tivesse o nome. Antônio, desculpa, tá? Dilnei e Antônio, vocês poderiam nos explicar o que é volume, então? Volume é tipo isso daqui, ó. A altura de um celular. Ó, tipo uma altura do celular da minha irmã que caiu. Daí ele fica um pouco quebrado, mas não vamos dar detalhes. É tipo altura. Ou volume para os lados. Tá, vamos ver. Antônio, você pode dizer alguma coisa? Acho que é tipo assim, tipo o tamanho da coisa. Mais ou menos assim. Então, pessoal, mais ou menos isso, tá? Diferenciando, então, a massa é a quantidade de matéria
que compõe esse objeto, né? O peso. Já o volume é o espaço que esse objeto ocupa, né? É o espaço que esse objeto está ocupando. Porque o que acontece? Muitas vezes, um objeto, ele tem muita matéria, ou seja, ele é pesado, mas ele ocupa um espaço pequeno, que é o caso daqueles pesos, né, que eu mostrei para vocês, lembram? Já tem outros casos, né, que o objeto é grande, ou seja, possui muito volume, mas ele possui pouca matéria, né? Ele é leve, certo? Vamos ver um exemplo. Vocês já devem ter ouvido aquela piadinha, né? Enfim, aquela sobre o que pesa mais, 1 quilo de pena? Ô, professora, eu não Tia, tô eu te posso ouvindo. falar? Não, calma. 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo, né? 1 quilo é 1 quilo. Independente de ser de pena, de ser de isopor, de ser de chumbo, 1 quilo é 1 quilo. Mas aí o que vai ter de diferente? Para eu ter 1 quilo de pena, que é um objeto muito leve, eu vou ter um volume de pena muito grande, né? E para eu ter 1 quilo de chumbo, que é um material pesado, então eu vou ter um volume pequeno, tá? Essa é a diferença, então, de volume e de massa, tá? Deu para entender? Sim, deu para entender bem legal. Certo? Ô tia, mas massa é o quê mesmo? Que daí tu tinha explicado, né? Massa, Mas daí eu já eu sei esqueci. que é A o tamanho que o massa- objeto ocupa. Como, Vinícius? O tamanho que o objeto ocupa. Não, Vinícius, isso aí é volume. Massa é o que tem. Eu falei ao contrário. Isso. Massa é o peso. O peso que ocupa. Isso. E Massa volume é o é tamanho. a quantidade de matéria, tá? O que a gente chama de peso, certo? E volume é o espaço que aquele objeto O ocupa. tamanho que o objeto ocupa. Entendi. Deu para entender? Certo. Então vamos para a próxima questão, que está relacionado a esses dois, a massa e o volume, tá? Então eu vou pedir para a Natália e para o Léo. Natália e Léo, vocês poderiam me dizer o que é densidade? Explicar densidade? Ô tia, assim, eu acho que densidade é meio que... Como eu posso explicar? Mas vamos usar o exemplo lá das questões do boia ou afunda. Enfim, aí lá, tipo assim, os materiais que eram mais densos que a água, eles afundavam. E os menos densos, eles boiavam, né? Ok, tudo bem, mas o que é densidade? É com D, né, tia? Densidade. Vamos ver. Vinícius, que está falando bastante. Vinícius. Oh, meu Deus, eu não sei. Eu tô E aqui. Miguel Mai. Densidade. Ah, desculpa, Nath, você quer falar alguma coisa sobre densidade? Tia, assim, deu branco, mas
Eu acho que é aquele negócio de que... Ai, Gente, olha só, Ai, só deixa eu explicar uma coisa. Essa atividade não é para deixar ninguém nervoso, tá? Essa atividade é para eu, como professora, perceber se vocês entenderam ou não, tá? E dessa forma, aí eu posso explicar novamente antes de fazer uma nota extra, tá? Então, se vocês ficarem nervosos ou enfim, deu branco, esqueci, não lembro, tudo bem, tá? Mas o importante é que vocês façam o seguinte: como nós estamos revisando, peguem um lápis, uma borracha, o caderno e anotem. Eu fiz isso, tia. A professora explicou agora massa e volume, tá? Se vocês anotarem, vocês vão ter um resumo muito eficiente para depois poderem estudar, tá? Então, façam anotações para ter isso em mãos na hora da nota extra de vocês, tá? Nath, tudo bem, tá bom? Vinícius e Miguel Mai, vocês podem me dizer alguma coisa sobre densidade? Eu acho que é mais ou menos quanto que o objeto é denso. E como é que eu posso saber quando um objeto é denso ou não? O peso dele? É mais ou menos isso. Vinícius, pode nos dizer alguma coisa? Eu não sei, tia. Eu lembro que a tia explicou, só que eu não lembro o exato. Tá na ponta da língua, mas... É fácil. Tá. Eu tô explicando muito rápido, é fácil. Gabriel Ló, vamos lá. Gabriel Ló e Lara Matos. Densidade. Vamos, Gabriel, você disse que era fácil? Pensava que era ela primeiro. É assim, a densidade é o peso das coisas, não o peso exatamente. Mas tu bota na água. Os mais densos afundam na água. Menos denso boia. Tia, teu microfone tá fechado. Só isso, Gabriel. Isso que eu lembro. Lara Matos, você pode nos dizer alguma coisa sobre densidade? Pode ser. Densidade é tipo aquela experiência de afunda-boia. Quando o objeto é menos denso que a água, ele flutua. Quando é mais denso, ele afunda. Certo. Então, isso foi também o que o Léo falou, né? Eu sei. Tá, peraí agora, Bruno. Isso foi o que o Léo falou também, né, Lara? Vocês dois, então, falaram que quando um objeto é menos denso que a água, ele flutua, quando ele é mais denso, ele afunda. Ok. Mas e aí, o que é esse ser ou não ser denso, né? O que é essa densidade? Então, gente, a densidade, tá? Ela está relacionada à massa e ao volume desse objeto, tá? O que que acontece? Um objeto, ele é mais denso quando ele possui um volume menor e uma massa maior. Então, ele é mais denso, ele afunda. Porque, tipo assim... Só um pouquinho, pessoal, eu pedi para vocês não me interromperem. Eu dei oportunidade, vocês não falaram. Agora eu estou falando. Calma, tá? A gente tem que se organizar assim, tá, gente? E aí, o objeto menos denso, ele tem uma massa menor e um volume maior, tá? Então, a densidade, ela está relacionada à massa e ao volume dos objetos. Quanto maior a massa e menor o volume,
mais denso. Quanto menor a massa e maior o volume, menos denso é esse objeto. Deu para entender? Sim. Alguém Sim, ainda deu tem pra alguma entender muito dúvida quanto à densidade? Ô, tia, eu queria Oi. falar uma coisa. Porque, tipo assim, se tu tem um Tenho dúvida, tenho prego, dúvida. né? É tipo, tu tem um prego, né? Só que em vez dele ter ar, né? Tipo a boia. Assim, a boia ela afundava, só que quando bota ar, ela fica menos densa que a água. Mas isso daí tem a ver com o volume também. Olha só, quando a boia ela está vazia, o que acontece com ela? O volume dela é menor, né? Quando a gente enche a boia e ela fica cheia de ar dentro, o volume dela se torna maior, né? Então, maior número, né? Maior quantidade de volume para uma mesma quantidade de massa. Então, isso a faz flutuar, tá? Então, a densidade, ela está relacionada, né, à combinação que existe entre a massa e o volume. Quanto maior é o número de massa em determinado volume, maior será a densidade, tá? Quanto mais pesado, né, esse objeto e o volume pequeno, então ele se torna mais denso e aí faz ele afundar, tá? Tia, como é que é? Menos densidade, como é que é? Não. Quanto maior a massa em um determinado volume, tá? Maior é a densidade. Tá. Quanto maior a massa, é a densidade. Eu botei assim, olha. Não, calma. Quanto maior a massa em um determinado volume, maior é a densidade, tá? Não é quanto maior a massa, maior a densidade, tá? Porque um navio, por exemplo, ele é muito pesado, ele tem muita massa, mas ele não afunda. Então, tem algumas coisas aí relacionadas que fazem esse navio flutuar, certo? Tem a densidade, porque o que acontece? O navio ele é pesado, mas ele também tem um volume muito grande, né? Ele está cheio de oxigênio, cheio de ar dentro do casco. E também tem a força do empuxo, que é o nosso próximo tópico, tá? Mas densidade é a relação que tem entre peso, massa, né, e volume, certo? Quanto maior a massa em um determinado volume, maior é a densidade. Por exemplo, eu tenho esse penal aqui, ó, tá? Eu tenho esse estojo aqui, certo? Ó. Ele tá cheio de coisa. Ele tá cheio de coisa. Sim. O volume dele é o mesmo, tá? O volume é esse aqui, certo? Agora, eu tirei tudo de dentro. O volume dele mudou? Não mudou. Agora, se eu encher ele de coisa, o que vai mudar? Se eu encher ele de coisa aqui dentro? A massa. Vai mudar a massa, ele vai ficar mais pesado. Mas o volume é o mesmo. Entendem? Então, se o volume continua o mesmo e a massa é maior, torna ele mais denso, mais pesado, e aí ele vai afundar, tá? Então, densidade está relacionada à massa e volume de um determinado objeto. Quanto mais... Como? Posso? A tia só fala de novo para me inscrever, só para me inscrever agora. Ô, Vinícius, não, você tem tudo isso na sua apostila, tá?
Vai lá na apostila, na página 7, tem todas as informações sobre densidade que você precisa, certo? Vamos dar continuidade, senão a gente não sai do lugar, tá? Agora, já falamos sobre massa, volume e densidade. Sabemos que massa é uma coisa completamente diferente de volume e que a densidade de um objeto está relacionada aos dois, a massa e ao volume, tá? Agora, a gente vai falar sobre outra coisa que também vai ajudar um objeto a flutuar na água ou não, tá? Que é a força do empuxo, tá? Que nós também estudamos. A Laura e a Laís podem nos falar alguma coisa sobre o empuxo? Ô tia, eu vou no banheiro. Tá. Laura e Laís. Empuxo é uma coisa que puxa, não é? Não, não é uma coisa que puxa. A Laura. Roger, câmera aberta, Roger. E o Brian também. O próximo que fechar a câmera, eu vou excluir da reunião. Gente, eu não tô vendo a Laura. Vocês estão vendo a Laura? Eu acho que ela não tá mais. Eu tava na aula até agora. Antes ela tava, eu vi ela. Ela não tá mais. É, não tá mais. Pois é. Vamos lá, então. Só deixa eu anotar aqui que a Laura saiu. Ok. Então, já que a Laura não está, eu vou chamar o Brian. Brian, você tem alguma coisa para falar sobre o empuxo? O empuxo tem uma força debaixo da água que segura os objetos mais leves. Então, não só objetos mais leves, né, Brian? Mas muito bom, você lembrou de alguma coisa. Olha só, o empuxo é uma força que age no sentido contrário ao peso, tá? Do objeto, né, que está na água. Então, quanto mais água é deslocada, maior é a força do empuxo. Nós temos um exemplo ali na apostila de uma bolinha de papel alumínio e um barquinho de papel alumínio, né? A bolinha, ela toda amassadinha, fica menor, né? E o barquinho, ele fica assim um pouco maior do que a bolinha, né? Ou seja, o peso dele é melhor distribuído sobre a água, certo? E aí, o que acontece? A força do empuxo, ela é maior no barquinho, né? Porque nós temos mais água sendo deslocada, né? Então, a força do empuxo, que é essa força, né, que age sobre o objeto no sentido contrário ao peso, ela é maior do que na bolinha de alumínio, tá? Então, isso é a força do empuxo. É uma força que age no sentido contrário ao objeto, tá? Vamos para o próximo tópico e eu vou chamar a Ana Clara e a Amanda. Ana Clara e Amanda. Nós vamos falar sobre outra propriedade agora, bem diferente das que estamos falando até agora, tá? Nós vamos falar sobre solubilidade, tá? O que vocês podem me dizer sobre solubilidade, Ana Clara e Amanda? Eu acho que solubilidade
é quando o material se mistura ou não na água. Eu acho que é isso. Não é bem se mistura. Vamos ver a Amanda o que ela tem para dizer. Amanda, pode nos dizer alguma coisa? Se não souber, tudo bem. Solubilidade é quando algo não se mistura na água. Tipo, óleo e água. Ô tia, eu acho que é se dissolve, não se mistura. Isso. Davi Perinho, teu microfone está aberto. Então, meninas, pessoal, solubilidade é uma propriedade que tem a ver com a dissolução desse material ou não em um outro material, tá? Que pode ser água, que pode ser óleo, que pode ser água do mar, que pode ser detergente, que pode ser qualquer outro material, não necessariamente a água, tá? Então, a gente diz que um material, ele é solúvel ou não em outro material, né? Aí a gente deu alguns exemplos ali na apostila. O primeiro exemplo foi a água e o óleo, né? Então, foi misturado o óleo na água e foi percebido que o óleo, ele não se mistura, não se dissolve, né, na água. Ele está ali presente na água e nós percebemos a presença dele, né? Porque ele não é dissolvido, ele fica separado em camadas, né? E foi misturado também sal, açúcar, né? E foi visto que essas substâncias, o sal e o açúcar, eles são solúveis em água, né? Eles se dissolvem ali na água, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Olha só, o café. O café de pó, o café em pó, que a gente faz o café no coador, quando a gente termina de passar o café, fica aquele pó ali no coador, né? Ou seja, aquele pó ali, ele não é completamente solúvel na água, né? Já o café, vou fazer propaganda aqui que daí vocês vão lembrar o que é, mas tipo o Nescafé, né? Esse café é solúvel. Quando a gente pega uma colher desse café e mistura na água, a gente não vê mais a presença do pó, ele se dissolve, a água fica, né, colorida, isso, Gilney. A água fica colorida e aí a gente já não percebe mais a presença do pozinho, né? Ele é totalmente solúvel, por isso que o nome é café solúvel, ele se dissolve na água, tá? Então, há essa propriedade, né, a solubilidade, que me diz quando um material ele se dissolve na presença de outro material ou não. Aí é insolúvel quando não é, né? Quando não tem essa propriedade, e solúvel quando ele se dissolve totalmente. Deu para entender? Beleza. Falamos também sobre os bons e maus condutores de calor, né? Essa condução de calor de alguns materiais, né? O Gabriel Aguiar e a Ana Paula, o que vocês podem me dizer sobre isso? Ô tia, que os bons condutores de calor, eles transmitem calor facilmente para o nosso corpo. Enquanto os maus condutores de calor transferem bem pouco ou quase nem transferem. Vamos ver o Gabriel, o que ele tem a dizer. Os bons condutores de calor, ele... Tipo a panela, eu vou dar um exemplo. A panela é de ferro para quando tu
tá fazendo a comida, o fogo fica na panela para esquentar a comida. E aí o cabo, se ele fosse de ferro, a gente ia queimar a mão. Por isso que o cabo é de plástico, porque ele é um mau condutor de calor para a gente pegar e botar no prato. Ô tia, mas a minha mãe tem panela com cabo de ferro e não acontece nada? Acontece. Se a panela estiver no fogo e a sua mãe colocar a mão no cabo, ela vai queimar a mão. A gente também tem uma... Se esse cabo for de metal, ela vai queimar a mão. Tá? Então só se for alumínio. Não, qualquer metal, Bruno. Qualquer metal, tá? Tia, ontem eu fiz panqueca pro café da manhã, daí eu com a panela lá com o cabo de ferro segurando e mexendo ali, não aconteceu nada. Bruno, olha só, o ferro da tua casa tem as mesmas propriedades que qualquer ferro que existe no mundo, tá? Tu pode estar enganado. Só um minutinho, pessoal. Como é que tá a vida, povo? Tá bem? Tá. Não, o PSG perdeu. Também tô bem. Não. Tô com sono. Sendo bem sincero, eu tava torcendo pro Bayern. Então vai se ferrar. Mentira, tô brincando. Como é que tá quem tá jogando Free Fire aí? Tá bem? Ou eu não tô qual é o placar que tá? Tá bem demais. Não, o Roger tá jogando Free Fire. Até campeonato já no meio da aula. Continuando. Bruno, então, preste atenção porque você pode estar enganado, tá? É muito provável que você esteja enganado. Agora, o que a Ana Paula falou, a Ana Paula disse que eu entendi que a Ana Paula falou é que isso vai, dependendo do material, o material vai esquentar, né? Não é nesse caso, falando de bons e maus condutores de calor, não é o material que vai transferir calor, tá? Só um pouquinho. Pessoal, vou ter que levar vocês lá para o quarto, só um pouquinho. Eu posso ir no banheiro. Viagem galáctica. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem precisar ir ao banheiro agora, vá, que a professora vai precisar trazer o material aqui para o quarto, tá? Essas coisas... Pode tomar água também. Pode, água, banheiro, façam o que vocês precisarem agora, então, tá? Que eu preciso mudar aqui o computador de lugar, o material, porque chegou um pessoal aqui em casa, eles vão fazer um barulhinho, e aí não dá para deixar. Só vou lá pegar o meu material que ficou na sala e já volto, tá? A câmera daí, tia, pode desligar a câmera.
Agora pode, mas assim que eu voltar, câmeras abertas, tá? Bom dia, Samuel. Samuel, o gatinho. Bom dia. Mas que eu tenho que cuidar dele porque ele quer pegar a tartaruga. Cadê a tia? Ô, Gabi, se tu trouxesse a tartaruga, eu ia falar: bom dia, Donatello. Quem fechasse a câmera, o que ia acontecer? Tá, mas agora pode. Até a tia tá. Sim, sim. Eu ainda não esqueci do jogo que o Grêmio mudou o time, que o Grêmio colocou o time titular bem na hora do jogo. Pronto? Voltando então, todo mundo. Foram ao banheiro, beberam água, deram um tempinho, agora vamos voltar, né? Minha água tá aqui. Hidratem-se. Vamos aguardar Antônio, Lara, Roger, Lara Caetano, né? Deu? Vamos só aguardar a Lara Caetano abrir a câmera. Isso, já abriu. Pessoal, então, como eu estava falando, né? Deixa eu tentar dar um exemplo para eu ficar mais claro. Por exemplo, a blusa que eu estou usando. A gente costuma dizer, essa blusa é bem quentinha, né? Por quê? Porque eu não passo frio com ela, tá? Mas não é que a blusa é quentinha. O nosso corpo é quente. O meu corpo é quente, né? Tem a temperatura normal, né? Quando eu não estou com febre, lembram? Só que aí, esse tecido, ele é um mau condutor de calor. Ou seja, o calor do meu corpo não é transferido para o tecido, né? Então, por isso, ele me mantém aquecida, certo? Então, durante o inverno, nós usamos roupas com tecidos que são maus condutores de calor. Já durante o verão, eu não posso usar um tecido como esse, né? Por quê? Porque o calor do meu corpo, ele precisa ser liberado, né? Porque senão eu vou ficar muito quente, né? Vou ficar com muito calor, tá? Até então, pode, eu já mas uso roupas leves, com tecidos leves, né? Roupas mais abertas, né? Mais frescas, tá? E aí, todas as nossas atividades diárias que nós vamos, né, lidar com situações de quente e frio, devem ser pensadas, os objetos, os materiais, né, devem ser pensados. O que eu vou utilizar para fazer a comida? Né? Por exemplo, eu estou lá fazendo um brigadeiro, tá? Quando a gente faz o brigadeiro, a gente põe a panela no fogo, põe lá o leite condensado, o Nescau, a margarina e começa a mexer, né?
Acontece que, se eu fizer isso com uma colher de metal, o calor da panela, do brigadeiro, vai ser transferido para a colher. Pode ser que não queime a mão, tá? Que seja um calor que eu consiga aguentar, tá? Vai. Sim, mas é difícil, né, tia? Vai esquentar. Agora, se eu fizer isso com uma colher de um outro material, como o plástico, não é necessariamente o plástico, é o teflon, né? Que é um tipo, assim, de borracha. Como se fosse um plástico, que daí não vai derreter, né? Com o calor. Brancas, ou então, uma colher de pau, que é bem comum também, aí o calor não vai ser transferido com tanta facilidade. Então, não vou queimar minha mão, tá? Então, essa é a diferença de materiais que são bons condutores de calor e maus condutores de calor, tá? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? E daí, a madeira é... Ai, Jesus. Peraí que eu vou pegar uma colher. Aqui. Vinícius, você quer fazer alguma coisa? Aqui, tia. Tá. A colher, daí, porque ela é bom com... Ó. Pedi pra minha mãe pegar. Não é a colher, mas ela pegou errada, mas é tipo como se fosse pra mexer, né, tia? Isso, essa colher é um bom material para mexer a comida, porque aí não conduz o calor, né? E é por isso que na maioria das vezes os talheres, né, pelo menos aqueles mais comuns, eles têm a base de metal, porque é mais higiênico, né? Melhor para lavar. E o cabo, né, onde a gente pega, ele é revestido com plástico, tá? Justamente para não queimar a mão, para não transferir o calor com tanta facilidade, tá? Vamos ver... Oi? Tenho uma dúvida. Pode perguntar, Pablo. Tipo assim, quando a gente esfrega uma na outra, fica quente, né? Tá. Daí, isso é porque o calor transferiu ou fica quente normal? Isso é por causa do atrito que você vai fazer com uma mão e a outra. Isso acontece com qualquer material. Qualquer material não, né? Mas a maioria dos materiais que você ficar esfregando vai esquentar. Por isso que por causa do atrito que você está fazendo entre os dois, tá? Se você fizer isso com a sua mão em cima do teu caderno, você vai perceber que também vai esquentar. Se você pegar dois... Sabe quando a gente tá com a borracha suja e daí esfrega na parede para limpar a borracha? Já fizeram isso? Não, eu não fiz, mas... Então, eu já fiz isso. Eu pego a borracha, quando tá suja, né? E passo na parede, assim. E daí vai saindo a sujeira da borracha. É um material completamente diferente de outro, mas também esquenta. O que acontece? O atrito, né? O fato de eu ficar esfregando ali um material no outro vai fazer ele esquentar. É por isso que dá de fazer fogueira com graveto. Exatamente. E pega fogo. Quando a gente, né? Quando pego o graveto e esfrega assim um no outro, aí vai fazer o fogo, vai esquentar de tal forma que vai pegar fogo. Vai fazer faísca para outra madeira que vai pegar fogo. Então, mas é o fato de você estar fazendo o atrito, né, com os dois materiais, tá? Bom, quanto a isso, aos materiais bons e maus condutores de calor, ainda tem alguma dúvida? Pessoal, e se vocês tiverem dúvida, tá? Não que eu não possa responder, né? Eu vou ajudar no que for necessário. Mas, assim, a apostila de vocês, ela está com uma explicação ótima, tá? Deem mais uma lidinha, que eu percebi que vocês ainda estão com um pouco de dúvida, tá?
deem mais uma lidinha, porque é o material que vocês têm em mãos, é importante ler novamente, tá? Vamos lá. Aí nós temos também os materiais que são bons e maus condutores de eletricidade, tá? O que o Bruno e a Larissa podem nos dizer quanto a isso? Tipo, tia, a gente falou que, tipo, a água com eletricidade não combina, né? Aquele negócio ali. E deu um branco. Deixa eu pensar, espera. Larissa, você tem alguma coisa para falar? Tia, eu vou falar o que eu acho, não sei se tá certo. Tudo bem. Quando a gente estudou uma apostila, que se a gente pegar algum material que é bom condutor e mexer em um lugar que, tipo, conduz eletricidade, exemplo, uma tomada, você toma um choque. E às vezes a gente, quando tá trabalhando com comida, a gente não pode brincar quando a mãe tá perto, porque pode cair alguma coisa em ti e tu se queimar. Daí, eu não sei se eu falei muito certo. Tá. Então, o que vocês falaram é relevante, tá? A Larissa até deu uma... A Larissa deu até uma confundida aí com condutor de calor e condutor de energia. Quando você fala que quando a mãe tá na cozinha, a gente não pode passar perto, porque pode se queimar e tal, aí a gente tá falando de calor, né? E não de energia elétrica, certo? Foi isso que você quis dizer? Ou você quis dizer outra coisa e te entendeu errado? Eu me confundi um pouco. Tudo bem. Então, gente, a eletricidade... Tia, eu lembrei de alguma coisa. Agora eu lembrei de alguma coisa. Fala, Bruno. Que tipo assim, ó, tem fio assim da casa, alguma coisa assim que, tipo, vamos dizer do carregador, que daí tem a borracha que tem em volta, ela, sei lá, racha, alguma coisa assim, parte no meio. E nunca, tipo, quando botar pra carregar, nunca encostar ali. Ou jogar, mexer carregando, alguma coisa assim. E por que você acha que não pode encostar naquele fiozinho que sai de lá de dentro? Porque pode levar choque. Mas aí, na borracha, no plástico, a gente pode encostar? Pode, porque é mau condutor de calor. Bom, eu acho que... Mau condutor do quê? Calor. Não, energia. De eletricidade, né? Só confundiu, tá tudo bem. Então, isso mesmo, tá, pessoal? Ele tá falando dessa parte? Não, Vinícius. Ele tá falando o fiozinho que tem do cabo. Assim, dentro do... A parte que coloca no carregador. Pessoal, calma. Vinícius, eu acho que você pode manter a sua câmera aberta, né? Você tá abrindo e não tá dando nada, então pode manter aberta, tá bom? Tá, vou tentar. Caso comece a travar, aí você fecha. No outro lugar onde eu fico, fica mais longe, que no meu quarto é a internet. Tá. Fica a internet. Então, pessoal, bons e maus condutores de eletricidade, tá? A energia elétrica, que foi, Ana Clara? Abre o microfone, senão eu não consigo entender. Ô, tia, porque eu sei, eu tô agoniada, porque eu quero falar, só que eu já fui, daí eu não posso mais falar. Não, mas se você quer falar, pode falar, então.
Os maus condutores de energia elétrica, eles não passam a energia elétrica com facilidade, tipo o plástico. E os bons condutores de energia elétrica, eles passam a energia elétrica com facilidade, tipo o metal. E quando não pode botar a mão no ferro quando vai botar a tomada, porque pode levar um choque porque é um bom condutor. Isso. Muito bem. Então, pessoal, exatamente. Existem materiais que conduzem a energia elétrica com facilidade, e aí esses materiais eu tenho que lidar com muito cuidado, né? Quando eu estou mexendo com eletricidade. E alguns materiais, eles não transferem, né? Não transmitem a energia elétrica com facilidade, como foi o caso que a Ana deu do plástico, né? E alguém falou aí também da borracha, tá? O que acontece? A gente sabe que os fios que conduzem a energia elétrica, os fios condutores, eles são feitos de cobre, né? E eles são revestidos de plástico. Por quê? Aqui eu tenho o fio, ó. Termina de falar, fica... Aqui eu tenho o fio do meu computador, claro, eu tirei da tomada, né, para mexer com ele, tá? Aqui dentro do fio do computador, eu tenho o cobre, que é o metal do qual ele é fabricado, tá? Na verdade, aqui, o plástico que reveste esse fio, ele não tem outra utilidade a não ser evitar que a corrente elétrica passe, tá? E possa dar um choque em alguém, tá? Então, o computador funcionaria, ele seria ligado na energia elétrica sem o plástico? Seria. Acontece que eu não poderia lidar com ele se não tivesse esse plástico em volta, porque senão eu levaria um choque, né? Então, existem os materiais que são bons condutores de energia elétrica, né, como os metais, e existem os materiais que são maus condutores de energia elétrica, como o plástico. Coisas que são importantes, né, que a gente deve saber. Quando eu vou ligar alguma coisa na tomada, eu tenho que prestar atenção no plug, tá? Existem ainda objetos, aparelhos que são ligados à tomada e que o plug, ele é mais antigo. Então, essa parte de metal aqui é inteira. Esse preto aqui, gente, ó, esse pretinho é um plástico. E aqui já é metal. Por que aqui é metal? Porque a energia elétrica, ela tem que ser transferida, né? Então, vem ali da tomada, né? E passa para o fio, enfim, e liga o aparelho. Se eu for ligar isso na tomada, eu preciso prestar atenção, porque eu não posso colocar a mão na parte de metal. Isso mesmo, Dilney. Olha o que o Dilney está mostrando ali, ó. Ó, aquele plug ali, ele não tem essa proteção que eu mostrei. Então, muita gente leva choque, porque quando vai colocar na tomada, coloca o dedo junto, encosta no plug e aí leva um chocão. Ô tia, eu tenho um que tá meio... Peraí, deixa eu pegar. E aí, pessoal, assim, ó, sempre que forem lidar, né, com aparelhos ligados à tomada... Meu alarme! Prestar atenção se o fio, ele está totalmente encapado, tá? Fios desencapados, eles podem deixar à mostra o cobre que tem dentro dele, tá? E aí, isso pode também causar um choque e até problemas muito maiores, tá? O outro pode morrer sem encostar em um. Pode morrer, dependendo da intensidade do choque, pode levar à morte, tá? Principalmente os de rua, que tem um ali perto do Fala, Bruno. O flex está desencapado. Eu já vi vários T de ligar que não tem esse negócio ali. Então, Bruno. Ó, esse T que o Dilney tá mostrando ali, ó. Esse T que o Dilney tá mostrando ali, ele é um T que ele tem essa parte aqui, ó. Lembram que eu falei para vocês que antigamente não tinha essa parte aqui, ó.
essa parte aqui, ó, que entra na tomada, né? Ó, a minha tomada. Tá vendo? Essa parte preta aqui, ó, ela entra aqui na tomada. Isso evita choque elétrico, tá? Mas existem tomadas que não tem aquele buraquinho ali. Então, quando você vai colocar na tomada, você coloca direto. Isso mesmo, Ana Clara. Tá? Então, essas tomadas aí, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá? Por quê? Aquela parte interna da tomada ali, ela já vai evitar o choque, já vai ajudar a evitar, né? Muitas coisas, então, tem que ser assim, ó, prestado, né, bastante atenção na hora de mexer com eletricidade, tá? Secar o cabelo no banheiro. Tem gente que seca o cabelo no banheiro, né, depois de tomar banho, com os pés descalços, piso molhado. Também não é bom, né? Não é legal. Por quê? Porque a água, ela é uma ótima condutora de eletricidade. Então, se eu tô mexendo com água e tô mexendo com eletricidade, é um perigo muito grande, tá? Eu preciso Ano passado, prestar atenção. Tava se secando, aí o fio secador foi, encostou na torneira que tava ligada e ele levou um choque e morreu. Quem? Quem, Miguel? Um menino ano passado. Pois é, eu já ouvi vários relatos, né? Então, assim, estamos falando sobre eletricidade. A eletricidade é muito bom, a energia elétrica, né? Nos dá muitas coisas boas, mas também é preciso ter cuidado, né? Para a gente evitar um acidente, enfim, coisas ruins, tá? Deu para entender, então, materiais que são bons condutores de energia elétrica, maus condutores de energia elétrica. Então, vamos para a nossa próxima propriedade, que é o magnetismo. Eu já vi, Vinícius. Isso, olha a diferença, né? Isso mesmo. Magnetismo, então. Vamos ver. Deixa eu ver. Eu vou chamar a Betina e o Nicolas. Vocês podem nos falar alguma coisa sobre magnetismo? Magnetismo não é aqueles que eles levam... Como que se fala? Que atrai determinados objetos. Isso mesmo. Isso mesmo. Nicolas, você quer falar alguma coisa? Não? Não. Tá. Então, o magnetismo, como a Betina falou, Só um pouquinho que a minha porta abriu aqui, gente. Então, o magnetismo é a qualidade, né, desses materiais, que esses materiais têm de serem atraídos por ímãs, né? Então, os ímãs, eles são materiais que atraem outros tipos de material, né? E esses materiais que são atraídos pelo ímã, nós dizemos que eles são magnéticos. Eles têm essa qualidade, eles são magnéticos, eles podem ser atraídos por ímãs. Que materiais são estes? Alguns tipos de metal, tá? Nem todos os metais são atraídos por ímãs. Alumínio, por exemplo, não é atraído por ímã, tá? Mas o ferro, o aço, então, eles são magnéticos, né? Eles são atraídos por ímãs. Tia. Oi? Eu tirei da tomada, né, o carregador do computador. Eu fui botar o ímã ali, né? E colou. É porque é ferro? Por causa do cobre?
Não. Onde é que você colocou o ímã? No plug? Aqui, ó. Não, foi aqui, ó. No cabo mesmo. E ele cola no cabo? Ele gruda? Gruda, antes grudou. É que é bem pouquinho, porque eu... É Eu acho que porque é tem um porque plástico tava em passando volta, né? energia elétrica ainda. É por causa do cobre, eu acho, que cola. Miguel, eu não tenho certeza se o cobre é um metal atraído por ímã ou não, tá? Aí eu teria que ver. Eu não tenho certeza. Mas o ferro e o aço, aí eu tenho certeza, são atraídos por ímã, Grudou, tá? grudou, tia. Quer que eu pesquise no Aqui. Google? Pessoal, eu só não gostaria que vocês ficassem mexendo com materiais condutores de energia, tá? Tá fora da tomada, tia, eu tirei. Pois é, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Continuando, então. Alguém perguntou alguma coisa? Eu. Fala, Brian. O Roger tá com a câmera aberta, mas tá tudo travado. Faz isso há uns 15 minutos. Mesmo. Ô, Roger. Onde ele tava jogando. Roger? Vai que ele tá jogando. Já travou. Ô tia, aquela hora que eles perguntaram pra mim se eu tava jogando, eu falei porque eu pensei que eles falaram pra mim que eu tava jogando antes da aula. Tá, ô Roger, só cuida da tua câmera, se ela ficar travada, daí tem que mudar, fazer alguma coisa, porque foi só te chamar, destravou. Não tô entendendo por que tá assim. Tá? Tem que ficar de olho, tá bom? Ou depois ele vê o vídeo que tu mandar. Ô tia, porque a minha internet aqui tá ruim, minha mãe tá aqui do lado. Tá. Continuando, então. Os ímãs, eles têm, né, o que a gente chama... Gente, deixa eu terminar de explicar, depois vocês perguntam, pode ser? Os ímãs, então, eles têm o polo positivo e o polo negativo, né, que a gente chama de positivo e negativo, certo? E os ímãs, eles também se atraem ou se repelem. Por quê? Quando eu estou encostando, aproximando o polo positivo de um ímã com o polo negativo de outro ímã, então eles se aproximam, né? Eles se grudam. Quando eu aproximo o polo positivo de um e o polo positivo de outro, ou negativo de um e negativo de outro, né? Polos iguais, eles se repelem, tá? Aí vocês podem lembrar daquele ditado, os opostos se atraem, né? Porque os polos positivos e negativos, eles se atraem. Agora, polos iguais, eles se repelem, tá? Independentemente do polo do ímã, quando é aproximado de algum material metálico que é magnético, né? Então, ele vai ser atraído pelo ímã, tá? Agora, a gente vai para uma outra propriedade. Oi, Bruno. Aqui. Ó. Não junta. Uhum. E se você fizer do outro lado? Eles separam. Do outro lado, ó, eu coloquei do outro lado, daí juntou tudo. Isso tem a ver com os polos dos ímãs, né? Os polos Eles iguais se separam repelem, na hora de entender. polos diferentes, então se atraem, né? Muito bem. Agora, vamos falar sobre uma outra propriedade, que é a transparência. Liz e Pablo, vocês têm algo para nos falar sobre a transparência? Sim. Pode começar, então. Eu vou dar um exemplo. O vidro.
Daí, se o vidro fosse... Não, o vidro do carro. Se tivesse uma película preta, não dava para ver por fora. Se o vidro fosse como já vem no carro, daí dá para ver por fora e por dentro. Não pode, mas não pode fazer isso aqui no Brasil. Tá, não é isso que estamos discutindo. Não vamos discutir legislação agora, tá? Liz, você pode nos falar alguma coisa? Ciências, não geografia. Não lembro muito. Mas quando você ouve a palavra transparência, do que você lembra? De transparente. E o que é transparente? É quando dá de ver pelo outro lado. Exatamente isso. Então, a transparência, que é uma propriedade de alguns materiais, né? É exatamente isso. Quando eu posso, né? Quando eu consigo enxergar, né? Ver do outro lado daquele objeto, tá? Essa é uma qualidade, uma propriedade do vidro. Ô, Roger, apoia o teu celular em algum lugar, querida. A tia fica até tonta de tanto que tu balança a câmera. Apoia o teu celular e presta atenção na aula, Roger. Então, quando falamos de transparência, é que nós conseguimos ver através, né? Então, alguns tipos de vidro, de plástico, né? Eu consigo ver através porque são transparentes, certo? Mas tem alguns tipos de vidro que eles já são fabricados com uma certa coloração, né? E daí impede a visão. O material é vidro, mas não é transparente. Mas a maioria dos vidros, eles têm essa transparência, que é uma propriedade importante, né? Que me deixa enxergar através de. Por isso que o para-brisa dos carros, como foi o exemplo que o Pablo deu, ele é feito de vidro, né? Porque ele tem uma certa resistência e eu consigo ver através, né? Muito bem. Aceite. Olha. Oi? Isso mesmo, né? Essa é uma propriedade de alguns materiais, a transparência, eu consigo ver através de, né? Ó, alguns vidros de perfume, por exemplo, né? Ó, eu consigo ver quando tá acabando, quando tá cheio, por quê? Porque ele é transparente, né? Consigo ver através de, porque tem essa propriedade. Oi? Mas, tipo, negócio, sabe os órgãos, aqueles negocinhos lá, aquelas bolinhas? Aquelas de metal? Não, gelatinosa, tipo assim. Ah, tá, sei. Então, tu consegue olhar através dela? Só que mas não é transparente, tem cores. Eu não entendo isso. Mas não tem problema, olha aqui. Olha aqui. Eu tô com um vidro de perfume aqui, tá? O frasco dele, ele é transparente, não tem cor. Mas o líquido dele, ele é um roxinho assim, ó. Mas ele não deixa de ser transparente. Eu consigo ver através. Vocês estão vendo aqui a minha mão? Ó. Consigo ver através dele. Ele é transparente. Ele pode... Água. Eu posso colocar um pinguinho de corante na água. Ela pode ficar com uma cor assim um pouco rosinha ou verdinha, enfim, mas continua sendo transparente. Quando não é totalmente transparente, é que eu não consigo ver através, tá? Entendeu? Entendeu, Bruno? Então, vamos continuar. Outra propriedade é a flexibilidade. Vamos ver se o Miguel Fornaza e a Suzana têm alguma coisa para nos dizer sobre essa propriedade. Miguel, Suzana.
Deixa eu tentar abrir o teu microfone, peraí. Não estou conseguindo. Tia, eu acho que ela não estava te escutando. Não. Ô, Suzana, você está me ouvindo? Só faz assim um joinha com a mão se você está me ouvindo. Pois é, o teu microfone eu não estou conseguindo abrir. Não sei por quê. Deixa eu tentar por aqui. E o Fornaz não tá ouvindo? Não sei por quê, Suzana, mas não estou conseguindo abrir o teu microfone, tá? Então, como tu não vai conseguir conversar com a gente vai passar para um outro aluno, tá bom? Tia, Vamos deixar para a próxima. Tem que E o Miguel Fornaza. Miguel Fornaza. Não tem nada para falar, tia. Sobre flexibilidade, não tem nada para falar? Nada. Quando tu ouve a palavra flexibilidade, do que tu lembra? Flex Power. Olha só, tudo bem. Então, a Suzana não conseguiu falar, o Miguel não tem nada para falar. Vamos ver se o Davi Henrique e o Miguel Sumadon têm alguma coisa para falar sobre flexibilidade. Gente, Davi Henrique e Miguel Sumadon. tá bom. Flexibilidade? É. Mas eu não gostaria que tu lesse, né, Miguel? Gostaria que tu falasse. Não, vou ler. Ah, tá. Eu acho que flexibilidade é uma coisa flexível, tipo aqueles macarrão de piscina. Que foi o exemplo que tem ali na apostila, né? É? É o exemplo que tem ali na apostila. Também como é que fala? Aqueles lá Tia, tá me que- ouvindo? Agora estou. Ah, tá, então tá bom. É porque eu saí e entrei, ver se tava certo. que fazem contorcionismo lá, eles são bem flexíveis também. Uhum, muito bem. Vamos ver o Davi Henrique, né? Que eu chamei junto com o Miguel. Tia, flexibilidade é tipo, como eu posso dizer, é a mesma coisa que o Simadon disse, mas, tipo, ai, como é que eu posso falar? Flexibilidade é quando alguma coisa tá esticada. Tipo, eu tenho um boneco lá que tu tem que tentar destruir ele, que ele se estica, tia. Então, mas Posso aí tentar explicar? isso não é ser flexível. Reflexo. Gente, calma, todo mundo teve oportunidade de falar. Calma. Quando alguma coisa é flexível, ela pode ser dobrada, tá? Isso é flexibilidade. Então, eu posso pegar um pedaço de papel e dobrar, um pedaço de tecido e dobrar, um pedaço de massinha e dobrar. Alguns materiais, eles possuem mais de uma propriedade, tá? Eles podem ser flexíveis e ser elásticos, por exemplo, né? Ter elasticidade, tá? Mas então, quando eu falo de flexibilidade, eu estou falando de dobrar, quando eu posso dobrar eles, né? Moldar esse objeto, tá? Agora, deixa eu ver quem eu não chamei. O Pedro. Pedro e o Roger. Também não. E o Roger. Pedro e tá Roger. Roger, de novo travado. Vamos ver. Roger. O que vocês podem dizer sobre elasticidade? Repete que de novo que eu tava aqui na hora. Elasticidade.
Bravo. Tipo, tipo slime, né, tia? Slime. Então, Pedro e Roger, nada? Que tu não chamou Davi Perim, eu acho. Não, tia. Então, Davi Perim, já que eu não chamei você, você pode falar alguma coisa sobre elasticidade? Pode ser. Então, vamos lá. O que você pode falar sobre elasticidade, Davi? Como já diz, é um elástico. O elástico serve para prender dinheiro, outras coisas, etc. O elástico é uma coisa flexível que a gente estica e ele volta. Isso, né? O elástico, ele tem elasticidade. Eu posso esticar e ele vai voltar ao tamanho normal dele, tá? Quando eu faço isso com o slime, por exemplo, eu não costumo brincar muito com slime, mas daí vocês vão me ajudar a pensar. Quando eu puxo o slime, ele volta para o tamanho normal dele? Sim. Não, porque ele pode arrebentar. Volta? Não, mas o slime bom não arrebenta. Mas o elástico, ele também arrebenta. O elástico, se eu puxar demais, ele também vai arrebentar, tá? Só um pouquinho, pessoal, microfones fechados. Bruno, fechado. Teve gente que falou assim, mas não pode arrebentar. Pode? O que acontece? Eu posso puxar até uma determinada medida, não posso puxar muito, porque senão qualquer coisa que eu puxar demais vai arrebentar, tá? Então, a elasticidade, ela vai até um certo ponto, depois vai arrebentar, óbvio, né? Não falei, tia. O Kim vai falar, então, sobre fragilidade, Kim. Tipo assim, fragilidade é uma coisa que ela é frágil, leve, não tem tanto volume. Então, alguém tem alguma coisa para falar sobre fragilidade, diferente do que o Kim falou? É bastante fácil de quebrar. Isso mesmo, Pablo. Um objeto frágil, ele é fácil de quebrar, tá? Tudo que é frágil, ele é facilmente quebrado, né? A maioria das coisas que são frágeis, eu posso quebrar até com as mãos, certo? Roger, de novo, Roger, eu fico tonta, Roger, com você caminhando com essa câmera aberta. A gente já fala todas as aulas. Nossa, gente, isso incomoda tanto. Sabe que tem aula das 9 às 11? Pô, se prepara. Coloca o material numa mesa, o celular ou o computador numa mesa. Porque assim, a tia tá com a câmera aberta e eu tô vendo todo mundo. Aí vocês ficam se balançando o tempo todo. Pensem em vocês se eu ficasse dando aula assim o tempo todo, gente. O que vocês iam fazer? Gente, não dá. Não dá. Eu sei da aula. Começou a aula às 9 horas, tem que estar com tudo preparado, tá? Tem que estar com tudo preparado. Câmera aberta, celular ou o computador numa mesa, apoiado, para não ficar esse mexe-remexe para lá e para cá, gente. Incomoda muito. E outra, né? Tá prestando atenção de que jeito? Roger, tua câmera travou de novo. Tia, eu não sei se é verdade. Eu já fiz o teste e deu certo. Tipo assim, faz um tempo que eu fiz o teste. Tipo assim, se tu sai da aula... eu vou sair pra dar um exemplo. Eu saí do Zoom. Eu tô travado, né? Tá. Então,
eu sair do Zoom, eu vou para outro aplicativo, eu fico travado. O Roger já falou pra mim que ele joga nas aulas. Então tá. Kim, vamos conversar sobre isso, porque disso eu não sabia. Como é que é? Faz o teste aí, fica travado, eu quero ver. Por exemplo, eu tô na aula normal agora. Tô na aula normal. Ó, eu apertei no botão para sair do celular. Vamos supor que eu entrei no WhatsApp. Ó, eu entrei no WhatsApp, daí a minha câmera travou. Vocês estão vendo eu travado? Tô vendo. Sim, dá pra ver. Então, Eu acho que a câmera fica desligada. Pessoal, então isso diz muita coisa, né? Porque então, eu não quero acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso. Mas isso me faz pensar que quando tem alguém travado por muito tempo, não está na aula. Está fazendo outra coisa? Você pode achar o teste. Tipo não assim, estou acusando ninguém, não estou acusando ninguém, mas se vocês ficarem com a câmera travada há muito tempo, aí eu já sei o que que é. O Vinícius é da internet, tipo, não é porque... É. E eu Mas desconfio do mas agora eu já... Ei, tudo bem. Agora eu já fiquei sabendo. Kim, muito obrigada por me avisar, tá? Muito obrigada. Vamos continuar com a nossa aula, tá? Vamos falar agora, falamos de fragilidade, agora vamos falar de resistência, tá? E aí, resistência, vou perguntar para o Kim. O que tu tem a me dizer sobre materiais resistentes, Kim? Tia, eu esqueci o significado da palavra resistência. Então vamos fazer o seguinte. Se você pegar uma casca de ovo, colocar na palma da sua mão e você fechar, o que vai acontecer com a casca? Ela vai quebrar? Ela vai quebrar, por quê? Porque ela é frágil, tá? Agora, se você pegar um objeto de ferro, tá? E colocar na mão e fechar, vai quebrar? Não, porque ele é resistível. Resistente, tá? Então, a resistência de um objeto, a gente percebe porque ele é difícil de quebrar. Fragilidade, fácil de quebrar. Resistência, difícil de quebrar. Roger, câmera travada de novo. Eu tô na aula, tia. Tá bom. Agora, rigidez. Vamos ver o que vocês têm a me falar sobre rigidez. Agora eu não vou chamar mais ninguém, chamei todo mundo. Acho que chamei todo mundo, né? Tu chamou o Pedro, tia? Sim, senhor. Ele não respondeu, mas eu chamei. Quer falar agora, Pedro, sobre rigidez? Gente do céu, se o microfone desse computador for potente, vocês devem estar escutando a minha barriga roncar. Eu não. Pedro, você quer falar alguma coisa sobre rigidez, Pedro? Eu só tô escutando tudo falado. Não, tia, obrigada. Tá, olha só. Nós falamos que quando um objeto é flexível, ele é dobrado facilmente, né? Agora, esse lápis que eu tenho aqui na minha mão, tá? Eu consigo dobrar? Não consigo. Se eu fizer isso, eu vou quebrar, né? Do que ele é feito? Plástico. Madeira. Né? Então, a madeira, ela é um objeto que tem essa propriedade. A madeira, ela é rígida, tá? Então, ela não é fácil de dobrar, tá? Se eu fizer isso, eu vou quebrar. E eu consigo fazer isso com objetos dessa espessura, né? Que são fáceis de quebrar. Se eu fizer força, eu vou quebrar,
mas nessa espessura. Já um tronco de árvore eu não vou conseguir dobrar, né? Porque além de ser rígido, ele é resistente, ele não é fácil de quebrar, né? Pessoal, só um pouquinho, tá? Já volto aqui. Mas ele tá travando até agora. Galera. Tem cor destravou. E aí, galera. Só falar que o Roger destrava. Galera. Cabelo. Travou de novo. Roger Travou de novo. Cabelo, Leila. Cabelo. Unhas. Eu tô indo. Unhas. Expressão de cabelo. O Roger travou de novo. Ô, Bruno, eu não tô na aula ainda, não tô falando, eu tô achando que o fantasma tá falando no meu lugar. Cabelo, Leila. Cabelos, unhas, hidratação e unhas. Cabelo, Leila. A aula tá gravando, gente. Meu Deus, cara. Quem passa vergonha eles que isso aí vai pro YouTube? É verdade, né? A gente tá estudando, não tá brincando. A câmera do Roger tá preta. Por enquanto. Voltei, vamos lá. Ô, tia, a câmera do Roger tá preta agora. Ô, tia. Gente, eu não vou mais chamar atenção. Não vou mais chamar atenção. Vamos lá, ó. Aí, então, falamos de rigidez, né? Aí eu dei o exemplo para vocês, ó. A madeira, né? Então, eu vou ter momentos que ela vai ser resistente e que ela vai ser rígida ao mesmo tempo. Eu não vou poder dobrar e eu vou poder lidar com ela. Por exemplo, uma cadeira de madeira. Ela é resistente, né? Eu consigo sentar na cadeira sem quebrar, né? Então, alguns objetos, eles têm mais de uma propriedade. Ok, Dilnei, já vimos, obrigada. Tem materiais que eu posso considerar que são muito duros, como o diamante, né? Vocês viram um exemplo na apostila. Os metais que têm, além dessas propriedades, né, de condutores de energia elétrica, alguns metais serem magnéticos. Os metais, eles são brilhantes, tá? Eles brilham, né? E alguns metais ainda, alguns não, né? O cobre, né? Que é um tipo de metal, ele pode ser transformado em fio, tá? Agora, pessoal, diante dessa revisão que fizemos, a professora trabalhou tudo hoje com vocês. Tudo que nós trabalhamos, né? Tudo que nós trabalhamos do início do bimestre em ciências até a última aula de ciências, a professora revisou com vocês hoje. Vinícius, se estiver travando, você fecha a sua câmera, tá? Não tem problema. E, pessoal, quando estiver travando muito, eu vou dar a liberdade para vocês de saírem, se estiver travando muito, e depois vocês assistam a aula. Porque a professora, não, infelizmente, gente, eu não posso fazer nada se estiver travando a aula de vocês, tá? Eu não posso fazer nada. Ô, tia, a voz daqui tá atrasada. Vinícius, se estiver travando, saia da aula e assista o vídeo depois, Vinícius. A tia não tem o que fazer, tá? Tudo bem. Infelizmente é assim, gente. Tá travando muito, não tem condições de assistir? Tudo bem, saia da aula, veja a aula depois, tá? Pessoal, Você é a tua internet? é a minha internet? Aparece lá do ladinho do negócio de mutar o microfone. É porque assim, quando tá na tua câmera, aparece um sinalzinho do lado do teu nome. Que daí, às vezes, quando a internet tá travando, ele fica vermelhinho. E quando tá voltando, ele fica amarelo. Gente, eu não sei nada disso. Aqui pra mim não Mas aparece nada. só quando fala que aparece. Tipo, agora, tipo, tá na dúvida. Quando eu falo, aparece um amarelinho.
Só quando agora tava dizendo que tua internet tá ruim. E daí quando fica vermelho é que a minha internet tá ruim, é isso? Agora tá bom. Branco é porque tá Assim, tia. Do lado do meu nome ótimo. tá um negócio branco. Daí porque a minha internet tá boa. Quando fica vermelho, a internet tá ruim. Entendeu? Gente, como E é que quando tá vocês amarelo, sabem de tudo isso? Acho que tem isso que eu não tô vendo nada. Ô, Liz, olha só. Tia, Quando eu... Ó, eu aula vou... todo dia. Nada. Tá vermelho. Calma. Calma, deixa só eu falar agora, por favor. Liz, eu vou parar de falar. Quando eu começar a falar, vai aparecer um tracinho embaixo do meu nome. Um tracinho amarelinho, quer ver? Do lado esquerdo. Ó. Viu? Pra mim não deu nada. Mas ficou, tia, porque ficou. Não saiu. Pra mim não aparece nada também. Eu acho que tá na câmera de todo mundo, não da professora. Ô, tia, eu também sei como botar som na tua câmera, tia. Tá, Parece não pessoal, tá mas enfim, vamos continuar que a nossa aula tá quase acabando, tá? Isso não entendi. Quando a minha internet... Hoje já saiu da aula, tia. Só Como? que... Assim, ó, pode procurar, o Roger não tá mais na aula. Tá, mas olha só, vamos fazer uma coisa. Cada um vai cuidar de si e a professora cuida de todos, tá? Cada um vai cuidar de si e a professora cuida de todos. Se o Roger saiu, se a internet dele não estava legal, ele teve que sair, tá? Vocês viram que estava travando o tempo todo. Se era ele que estava fazendo isso ou não, daí eu não sei. Só vou pedir uma coisa para vocês. Quando a minha internet estiver ruim, aí vocês me avisem para eu dar uma esperadinha, tá? Para não ficar travando, tá bom? Porque eu não sabia disso. Agora eu sei, né? Mas eu não sabia, tá? Muito obrigada por me falarem. Agora vamos continuar, tá? Então, revisamos todos os pontos. A professora agendou uma trilha de ciências, tá? E essa trilha, ela abre hoje às 11 da manhã, a partir do momento que vocês saem da aula, abre a trilha, e vai até às 11h50 de quarta-feira, tá? A professora poderia colocar de um dia para o outro, mas eu não coloquei de um dia para o outro justamente por causa desses problemas de conexão, né? Às vezes alguém fica sem internet. Então, vocês têm hoje, a partir das 11 horas, amanhã o dia todo e na quarta-feira até às 11h50 para fazer essa trilha, tá? Nessa trilha, vocês têm só algumas questões. Então, essa trilha vai valer 5 pontos, tá? Porque vocês só têm algumas questões. E aí, depois, a professora vai fazer um outro trabalho. Essa semana ainda, só não sei o dia, mas provavelmente na quinta-feira, eu vou fazer uma outra nota extra, aí valendo outros 5 pontos, né, de ciências, tá? E vocês terão que fazer essa nota extra junto comigo, tá? Igual vocês fizeram aquele outro dia, eu não me lembro mais qual foi a disciplina, que eu... Português. Foi português, obrigada. Que eu projetei aqui, né, lá do Google Forms, projetei aqui, e aí vocês foram fazendo, e logo em seguida, vocês já tinham que enviar. Vocês lembram dessa nota extra? Então, vai ser assim, tá? Repetindo, a primeira nota extra de ciências vai ser lá no Positivo On, uma trilha com poucas questões, valendo 5 pontos. Aí, na quinta-feira, acho que vai ser na quinta, tá? Se não for na quinta, vai ser na sexta. Vocês vão fazer outra nota extra de ciências no Google Formulários. Eu vou aqui, né, projetar aqui na tela para vocês, compartilhar aqui na tela. Vamos resolvendo juntos, vocês vão anotando as questões, as respostas de vocês. E aí, logo em seguida, que vocês saem da aula, que terminou a aula, vocês vão me enviar, tá? Vão entrar lá, cada um, né, no Google Formulários, através do link que eu vou enviar, e vão responder e vão me mandar.
tá? Mas Completando, que dia então, que é 10 mesmo? pontos. Que Como? dia que é mesmo? Gente, então, vai ser ou na quinta ou na sexta-feira. Vai depender, assim, o que eu planejei, se eu conseguir fazer tudo, aí vai ser na quinta. Se não, vai ser na sexta, tá? Tá. Daí tu avisa? Não, eu vou avisar, tá? Eu vou avisar. Mas já vão estudando. Vai ser essa semana, tá? Sim. Vocês podem ir, pessoal, revisando todo o conteúdo de todas as disciplinas. Porque agora é uma nota extra atrás da outra, tá? Como não tem lá na escola a semana de provas? Agora aqui também. Então, vocês já podem ir estudando, porque aí vocês já veem aquilo que vocês têm dúvida, né? Para perguntar para a professora, tá bom? Tá. Quanto ao que foi explicado, então, sobre as propriedades dos materiais em ciências. Alguém ainda tem alguma dúvida? Deseja perguntar alguma coisa? Não. Não? Certo. Não. Então, estudem que essa semana tem nota extra, tá? Tá. Vamos ter também notas extras de outras disciplinas, né? E aí saiam da aula, façam, né, o que vocês têm que fazer, dão um tempinho e vão lá na trilha do positivo, façam, porque daí o conteúdo tá fresquinho na memória de vocês, a gente acabou de revisar, tá? Foi justamente por isso que a professora fez essa revisão, para vocês ficarem com o conteúdo bem fresquinho, saírem da aula e já fazerem a trilha, tá bom? Combinado? E ó, não vou mais avisar quando fecha a trilha não, tá? Responsabilidade de cada um, hein? Tá Pessoal, terminando isso, vocês podem ir, por favor, lá para filosofia? Tá. Deixa eu só pegar a apostila, Página, tia. Eu só tinha saído aqui rapidão, porque meu padrinho veio aqui. Que página de filosofia? Peraí que eu já vou colocar aqui no... Como eu falei para vocês, né, gente, algumas coisas em filosofia, algumas coisas em filosofia nós não estamos conseguindo fazer porque são atividades assim que exigem muito, né? Que a gente compartilha algumas coisas com os colegas, enfim. Então, algumas atividades nós realmente não conseguiremos fazer. Tem um negócio aqui no meu computador que eu não sei porque está aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela com vocês. Tá. Certo, então vamos lá. Na página 9? Calma. Olha só. Aqui na página 9, vocês têm... tudo isso aqui a gente já conversou na outra aula, tá? Que aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, como é que eu posso considerar quando uma atitude está certa ou errada, né? Lembram que até... Acho que foi a Ana Clara que falou que eu posso fazer quando eu gostaria que fizessem comigo, né? Se eu for machucar alguém, ofender alguém, então eu não devo fazer. Então, a gente discutiu, né, sobre essas questões ali. E aqui, gente, vocês podem fazer essa atividade com algum adulto aí na casa de vocês. Vocês têm que escolher uma pessoa adulta para entrevistar. Então, aqui a primeira coisa é o nome da pessoa. Aqui, na questão número 2, vocês devem perguntar para ela: como você faz para descobrir se uma atitude é certa ou errada? Aí, registrem, então, a resposta dessa pessoa. A questão número 3, vocês vão fazer o seguinte: contar para a pessoa que foi entrevistada, né? Qual foi a solução encontrada pelo filósofo Kant para distinguir as atitudes certas das erradas, aquelas na página anterior que nós discutimos na última aula de filosofia. E depois, vocês vão perguntar qual é a opinião dessa pessoa que vocês entrevistaram sobre as afirmações de Kant. E também anotar a resposta dessa pessoa, né? O que ela achou da opinião do filósofo, tá? Então, essa aqui é uma tarefinha bem simples, certo?
São questões pessoais, portanto, não vai correção para casa, tá? Eu não vou mandar correção, porque são questões pessoais. E a outra tarefa é a trilha, tá? Então, hoje a professora não vai mandar foto de correção, tá? Só para que vocês não fiquem esperando, porque não tem o que corrigir, tá bom? Agora, antes de continuar, eu preciso lembrar uma coisa para vocês, que eu esqueci de falar. Na nota extra, a trilha, muita atenção na hora de colocar a resposta. Microfone fechado, por favor, acho que é o Bruno. Obrigada. Olha só, eu não sei, alguém tá com o microfone aberto, só fecha, tá? Ô pessoal, vocês lembram que teve uma atividade no Positivo On, valendo nota, que assim, vocês tinham um quadro de palavras e algumas frases. E aí vocês tinham que completar com aquelas palavras do quadro. Vocês lembram disso? Acho que foi geografia, tá? A professora conferiu todas as questões e, a princípio, tá tudo certo, tá? Eu conferi questão por questão, em ciências agora, né? Mas o que acontece? Quando vocês forem digitar, até os acentos que vocês não colocarem vão contar a questão toda errada, tá? Então, quando vocês forem colocar, por exemplo, tem lá para escrever a palavra transparência, tá? Se vocês escreverem com S, vai contar como errado, tá? Tem ali para escrever a palavra rigidez. Se vocês não colocarem com Z no final, vai contar como errado, tá? Então, procurem conferir a escrita das palavras, se está com acento, se está escrito com a letra certa, tá? Procurem conferir aquilo, o falso e o verdadeiro, né? Informações verdadeiras e falsas. Confiram uma por uma, porque se vocês errarem uma, conta a questão toda como errada, tá? Então, tia, mais uma pergunta. Tu não corrige depois para dar a nota? Léo, eu corrijo, tá? Isso aí eu até comentei já com vocês. Eu corrijo. Só que, se vocês escreverem certo, é um trabalho que vocês vão me poupar, tá? Porque vocês escrevendo errado, eu vou ter que entrar lá na trilha, abrir questão por questão e conferir uma por uma. Eu faço isso, tá? Só que se vocês fizerem corretamente, vocês vão me poupar esse trabalho, que é um trabalho bem desgastante, tá? Bem difícil. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão me poupar esse trabalho e eu agradeço muito, tá? E isso, né, gente, já é uma coisa que vocês devem fazer, escrever corretamente, tá? Então, eu só tô pedindo um pouquinho mais de atenção. Combinado? Sim. Então, tá bom. Agora, aqui, voltando, então, para a filosofia, nós vamos falar de regras. Vocês acham que as regras, elas são úteis ou são inúteis? Quem tem alguma coisa para falar? Úteis. Úteis, né? Acho que são úteis. Vamos ver, Pablo. Você consegue ler esse parágrafo para nós? Tia, tá tudo travado. O de cima ou de baixo? Esse aqui, que está aparecendo aqui na tela. Quando você nasceu, foi recebido por pessoas adultas que lhe ensinaram pouco a pouco o que consideravam certo ou errado. Essas pessoas também lhe apresentaram regras para orientar as suas ações. Então, isso é comum, né, pessoal? Isso aí, assim, a gente nasce e as coisas, tudo que acontece na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas que vão nos ensinando, né? O que é certo, o que é errado, isso pode, isso não pode. São as regras que nos são apresentadas, né? Então, eu vou crescer
aprendendo certas coisas e eu vou aplicar isso ao longo da minha vida, né? E olha só, aqui tem uma imagem de duas crianças com uma listinha de regras. Será que a gente tem tantas regras assim? Porque olhando isso aqui, o que que tu pensa, Liz, olhando para tudo isso aqui, Liz? Listinha? Eu acho que é um pouco exagerado. Um montão O de pessoal regras, não né? podem fazer nada, só comer, dormir, brincar, de ver TV. Ah, eu acho que ele deve ter mais. Brincar de jogar no celular, né? Muito melhor. Então, é que na verdade, né, pessoal, hoje em dia a gente tem regra para tudo, né? Nós temos regras para assistir TV. Claro. Tem. Quando a gente vai assistir televisão, temos regras, mas eu não estou dizendo que todo mundo cumpre, tá? Por exemplo, a classificação indicativa dos filmes e dos programas de TV é uma regra, né? Existe ali uma indicação e que nós deveríamos cumprir, né? Mas será que todo mundo cumpre? Porque eu já falei de alguns filmes aqui que não era indicado para vocês e muitos de vocês já tinham assistido, né? Então, assim, é uma indicação que nós deveríamos seguir, mas nem todo mundo segue, né? Na internet, a gente também sabe que a gente não pode... Só um pouquinho, Ana Clara. A gente também sabe que a gente não pode, né, conversar com estranhos na internet, que a gente não pode... falar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa, a gente tem que ter um certo cuidado utilizando a internet, mas tem gente que não tem cuidado nenhum, né? Regras para andar na rua, regras para frequentar a escola, regras para fazer as atividades da escola. Na minha casa, eu tenho muitas regras, tá? E na casa de vocês, eu imagino que também tenha. Ô, tia. Oi, Bruno. Tem também, tipo, é mais pra PlayStation, essas coisas assim. Que daí, tipo, pra comprar um jogo tem a idade, tem tudo, né? Então, a gente tem que... O correto deveria seguir tudo isso, né? Vamos lá. A Lara Caetano tá por aí? Lara Caetano... Também saiu, né? A Lara Matos, então, pode ler o próximo parágrafo, Lara, logo abaixo ali da imagem. As regras fazem parte das mais diversas situações da vida humana. Por exemplo, existem regras na família, na escola, em ambientes de trabalho ou em lugares públicos. São elas que determinam o que é permitido ou proibido e o que as pessoas têm de obrigação de fazer, mesmo que não estejam com vontade. Isso mesmo. Então, algumas regras, né, elas servem de limitação, tipo, até onde eu posso ir, né? E outras regras, elas me impulsionam a fazer aquilo que eu não tenho vontade, né? Por exemplo, na casa de uma certa família, é uma regra acordar cedo. Daí quem mora lá pode até ser que não tenha vontade de acordar cedo e nem obrigação, assim, nenhum compromisso e tal. Mas é uma regra, acordar cedo, tá? Essa regra, ela vai impulsionar essa pessoa a fazer aquilo que tem que ser feito. Nesse caso, né, um exemplo aí que a tia tá dando, acordar cedo, né? Em outros casos, aí essa regra ela vai me limitar. Por exemplo, naquela mesma casa não se pode dormir muito tarde. No máximo até 11 horas, todos têm que estar na cama dormindo. Então, essa regra, ela dá um limite para a pessoa, né? Para não ultrapassar, então, aquele limite, eu tenho que dormir até as 11 horas. Enfim, são regras básicas de alguns lares, de algumas casas, mas nós temos regras muito importantes, né? Leis. O que são as leis? São regras, né? Que nós temos que seguir. As leis, elas vão
direcionar, elas vão dar uma direção para as pessoas, né, seguirem, fazerem aquilo que é certo, né, e evitar aquilo que é errado. E também punir as pessoas que não agem de acordo com a lei, né? Vamos ver, Laís, você pode ler o próximo parágrafo? Tem que abrir o microfone, Laís. Já abri. Algumas regras servem para proteger as pessoas ou para garantir uma boa convivência entre elas. Outras servem para organizar o ambiente em que as pessoas vivem e atividades que realizam. Isso, então o que a professora já falou, né? E aí o ambiente que as pessoas vivem, eles não são só a casa, né? Mas a sociedade no geral, porque eu não fico só dentro da minha casa. Agora, claro, a gente vive num momento mais recluso, né? Mas eu não fico só dentro da minha casa. Então, eu vou no supermercado, eu vou a restaurantes, eu vou para a escola, né? Eu faço passeios. E em todos esses lugares, nós temos regras que nós devemos seguir, né? Na escola, a gente já está, né, há bastante tempo sem frequentar, mas vocês sabem que lá nós também temos algumas regras, né? Aqui, nas aulas online, também temos regras. Você poderia, Bruno, nos dizer algumas regras aqui sobre as aulas online? Ficar com a câmera aberta, senão vai ser expulso. Deixar o microfone fechado. Não falar no chat, que agora foi cancelado, né? Deixa eu pensar. Tá ótimo já. Tá ótimo, né? Essas 3 regras, elas são a base para que a gente tenha um bom entendimento, uma boa convivência online aqui durante as aulas, né? E são regras que precisam ser cumpridas, tá? Ati, mais uma. Pode falar. Deixar o celular apoiado para não ficar mexendo. Ótimo, isso é ótimo, né? Vitor, você pode ler ali o último parágrafo, por favor? Tá bom, eu vou ler. Último parágrafo. Existem regras que são escritas pelos governantes de cidades, estados e países são conhecidos como leis. Quem desrespeita as leis recebe algum tipo de punição. Isso, então foi o que a professora falou, né? Bom, pessoal, sobre regras, eu acho que é bem básico, né? Vocês sabem que existem essas regras e que nós precisamos seguir. Algumas regras a gente ainda nem tem conhecimento, né? Mas, enfim, as regras existem para serem cumpridas e para uma melhor convivência das pessoas, né? E uma das regras é que a aula termine no máximo 11 horas. Então, já acabou. Nossa aula acabou. Tchau. Beijo, uma fotinho, gente. Tchau. Tchau. Nem pega o celular. Tchau, tchau. Até amanhã. Não esqueçam a nota extra, hein? Tchau, tia.